chicas! Bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Hoje eu trago para vocês a explicação sobre os verbos irregulares. Os verbos irregulares em espanhol, que são uma categoria, na verdade, uma categoria de verbo que dá muito trabalho, que é um pouco mais complicada por ser bastante diferente do português. Se nos verbos regulares a gente tem verbos muito parecidos ao português, nos verbos irregulares aí a situação muda bastante e aí a gente precisa de ter atenção e muita prática. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Muitos dos meus alunos têm medo, né, na hora de conjugar os verbos regulares e pensa, deixa eu ver como eu vou conseguir conjugar esse negócio aqui. Mas vai sim, tá bom? Isso precisa de muita prática. E aí uma coisa importante pra gente saber aqui, para tudo, antes de qualquer coisa, me segue lá no Instagram, deixa seu like aqui também no vídeo, curte, compartilha com alguém que você sabe que gosta de aprender espanhol e também se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda quarta, sexta e domingo às 6 da tarde, tá bom? Voltando ao assunto, a gente aprende verbos irregulares geralmente da seguinte maneira, a gente separa ele por categoria de irregularidades, assim fica um pouco mais fácil. Obviamente aqui eu vou trazer exemplos para vocês, vou deixar aqui alguns exercícios aqui embaixo para vocês treinarem também, tá? Então, a grande questão do verbo irregular, gente, é praticar. Obviamente você conhece quais são as irregularidades que existem na língua, mas principalmente você precisa de praticar com atividades. E aí, à medida que você vai praticando, vai ficando muito mais fácil, ok? Então hoje eu trouxe para vocês 3 tipos de irregularidades e no próximo vídeo eu trarei mais irregularidades, tá bom? Eu vou dividir esses vídeos aqui porque senão vai ficar muito grande, beleza? Então pega seu caderno, seu lápis, sua borracha e vem comigo. Vamos nessa! Bueno, chicos, primeira coisa, a gente tem verbos onde na raiz do verbo a gente vai ter a vogal E, ok? E essa vogal E, na hora da conjugação do verbo, ela vai se transformar em IE. Agora, muita atenção que essa regra que eu vou falar aqui vale para a maioria da conjugação dos verbos irregulares. Geralmente, os verbos irregulares, eles continuam sendo regulares na primeira e na segunda pessoa do plural, em nosotros e vosotros. Vocês vão ver o porquê aqui, tá bom? Isso na maioria dos verbos, mas tem verbos que é completamente irregular e tem verbos que só é irregular na primeira pessoa, por isso que é um pouquinho mais complicado. Mas vem comigo. Assim. Por exemplo, aqui, acertar. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de verbos com esse tipo de irregularidade. Acertar, empezar, encerrar, confessar, despertar e etc. Então, vamos pegar o acertar, que é da primeira categoria. Acertar. O radical desse verbo é o acerte. Esse é o radical, é o comecinho, é o que não vai ser mudado. E a gente tem a vogal E aqui, certo? É essa vogal que vai se transformar em IE na hora da conjugação. Então, por exemplo, yo acierto. Tu aciertas. Él, ella, usted acierta. Nosotras acertamos. Tá vendo que aqui não é irregular. Ele continua sendo E. Vosotras acertáis, ellos, ellas e ustedes, e aqui volta a ser irregular, acertam. Então, yo acierto, tu aciertas, él, ella, usted acierta, nosotras acertamos, vosotras acertáis, ellos, ellas e ustedes aciertam. Ok? Muita atenção nisso aqui. Primeira e segunda pessoa do plural, ela continua sendo irregular na conjugação. Isso não vai acontecer em todos, como eu sempre digo para vocês, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se fosse conjugar o empezar, yo empiezo, tu empiezas, él, ella, usted empieza. Nosotras
empezamos, vosotros empezáis, ellos, ellas, ustedes empiezan. E assim para todos os verbos que têm essa irregularidade. Professora, como eu vou saber qual é a irregularidade do verbo? Fazendo exercícios e ouvindo bastante, obviamente. Não tem outro jeito, gente. Não tem uma bola de cristal e vocês não vão lembrar de todas as irregularidades de cada um dos verbos, tá? Assim, de primeira. Então, você precisa de praticar, tá bom? Vamos lá para a segunda categoria de verbos. Nessa segunda, a gente vai ter a vogal O no radical e essa vogal vai se transformar em UE. Exemplos de verbos: contar, costar, consolar, aprovar, colgar, entre outros. Desaprovar, por exemplo. Vou pegar aqui o contar. Contar. Bom, o radical é o conte. E a gente tem um ozinho aqui no radical, a vogal O. E é essa vogal que vai se transformar em UE. Então, como é que fica? Yo cuento. Tu cuentas. Él, ella, usted cuenta. Nosotras contamos. Vosotras contáis. Ellos, ellas e ustedes cuentan. Tá vendo? Aqui, primeira e segunda pessoa do plural continuou com o e não transformou em UE. Então, por exemplo, costar. Yo cuesto, tu cuestas, él, ella, usted cuesta, nosotros costamos, vosotros costáis, ellos, ellas e ustedes cuestan. E assim para os outros verbos dessa categoria, que você só vai lembrar fazendo exercícios. Isso é bom deixar claro. Agora, por exemplo, nessa terceira categoria de verbos, a gente não vai ter essa regra aqui do nós outros e do vós outros, porque só a primeira pessoa é quem vai ser irregular. Olha só que legal. Verbos terminados em ser, o ser e o ser. A gente tem que colocar uma letra Z na frente da C dura desses verbos. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Por exemplo, vamos aqui. Conduzir. Conduzir. O radical, conduc, a gente tem uma C mais dura aqui nesse radical. E a gente vai ter que colocar a letra Z antes do C, somente na primeira pessoa, tá? Do singular. Esse tipo de verbo só é irregular na primeira pessoa do singular. Então fica yo conduzco, tá vendo? Conduzco. Tu conduces, ela volta a ser regular. Él, ella, usted conduce. Nosotros conducimos. Vosotros conducis, porque termina em ir. Él, ella e ustedes conducem. Tá vendo que ela só é irregular na primeira pessoa. Introduzir. Yo introduzco, tu introduces. Él, ella, usted introduce. Empobrecer, yo empobrezco, tu empobreces, ele empobrece. Obedecer, yo obedezco, yo apareço, yo desobedeço. Só na primeira pessoa. Ok, pessoal? Então treine aqui na casa de vocês com esses exemplos, por exemplo. Veja aqui os exercícios que eu vou deixar alguns aqui embaixo para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E no próximo vídeo vai ter mais 3 categorias de irregularidades para vocês. Não percam. Então também já ative o sininho aqui do canal para vocês ficarem atentos a todos os vídeos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. E nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego!